Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata. Eu sou o Henrique Meister e ajudo você que é médico a tratar seu paciente como um todo, faturando 20 mil por mês ou mais, sem ter que dar plantão. O grande tema da nossa conversa de hoje são os desafios do ensino de uma medicina vitalista. Isso. Mas antes é importante a gente voltar um pouco, repetir o que já foi dito em outros episódios, caso as pessoas ainda não tenham visto ou ouvido, que é o que é vitalismo. E é importante a gente falar por quê? Porque é uma racionalidade na medicina e também é uma linha que está baseada em todo o método Kiron, né? Isso, então, ele se baseia nessa ideia do vitalismo, né? Então, para quem não ouviu, acho que foi no primeiro episódio que o pai tava, né? Que a gente falou mais disso, né? Então, o vitalismo, ele parte de uma premissa de que a gente tem uma força vital. Então, isso ao mesmo tempo que é um grande... É a grande base de tudo, né? É a grande polêmica, assim. No sentido de já começou a falar de força vital, então... uma energia que vem de dentro. O médico cartesiano, assim, com todas as suas qualidades, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, mas ele já desliga o podcast agora, né? Pô, força vital, energia, não sei o quê. Mas, cara, é difícil quando a gente se trata de uma medicina, que a gente já falou disso também, mais biofísica que bioquímica, que trata em esferas não físicas, a gente precisa usar esses termos, energia, força, porque trabalhar na racionalidade do 2 mais 2 aqui, a gente vai ter que extrapolar um pouquinho. Mas eu acredito que quem já nos segue já tem talvez alguma coisa ligada a isso, já está mais preparado para esses termos. Você então, já está preparado para isso. Então o vitalismo é a ideia de que há uma força vital, né? A gente pode chamar de vários jeitos, energia vital, força vital, a vis medicatrix curantur lá do Hipócrates, né? Que é a força, que existe uma força que nos apruma, uma força natural que nos leva à cura. Isso inerente a qualquer ser vivo. Então, a medicina vitalista, né, as linhas de vitalismo, elas se baseiam nessa propriedade, de que existe isso. Então, você pensa lá, de maneiras um pouquinho diferentes, mas a própria homeopatia, obviamente, a acupuntura, a medicina ayurveda, são medicinas que se baseiam nessa força de equilíbrio e é nela que essas especialidades ou essas racionalidades médicas vão intervir. Então, para que a gente fale dos desafios do ensino dentro de uma medicina vitalista, acho que é importante que a gente repasse o que é vitalismo. Sim. Né? E acho que só por essa descrição a gente já começa, talvez, né, a entender que é desafiador. Né? Só por isso já acho que já imagino que seja mais desafiador do que uma medicina que não se baseia nisso, né? A medicina que a gente aprende na faculdade. Né? Sim. E quais são os desafios para aprender esse tipo de medicina, né? Quais são os desafios do ensino? Difícil, né? Então, porque veja, é aí que entra esse ensejo, porque o primeiro desafio é você se deparar com um ensino de uma medicina totalmente diferente da que você aprendeu na faculdade. Não sei se isso é vantagem ou desvantagem, mas você, na faculdade tradicional, que todo mundo faz, não se aborda esse tipo de medicina. Se caso se aborde, é algo assim que tem uma disciplina optativa. Existe aqui a homeopatia. Existe aqui a homeopatia. Você passa lá uma palestra na centro acadêmico ou uma optativa, se você quiser fazer. Então, acho que o primeiro grande desafio de você se dispor a ensinar isso é você acolher o médico vindo de uma escola tradicional e desconstruir conceitos que ele tem previamente, né? Ou desconstruir ou evoluir conceitos que ele tem. Então, a medicina nessa linha, ela obviamente ela não vai contra os conceitos que a gente já tem na medicina tradicional, mas ela amplia esses conceitos. Então, acho que o primeiro grande desafio do ensino é essa transição. Você pegar um médico que vem de uma escola tradicional e logo no início já mostrar para ele que existe essa força, de onde essa força veio, sendo que ele é um cara que nunca ouviu falar dessa força. Ele está aberto a estudar essa força, afinal ele está lá. Sim. Mas existe ainda preconceitos, né? Como a gente sempre fala, a medicina vitalista e as suas várias vertentes, inclusive o método Kiron, nem se dispõe a ser para todo mundo. Né? Ela não é para todo mundo. E não no sentido assim de ser melhor nem pior, mas eu digo, ela
E ela vai satisfazer uma parcela dos médicos que, a princípio, talvez tenham se sentido insatisfeitos com a medicina que faziam. O episódio do podcast passado, se você não viu. E vem nessa ideia do vitalismo uma saída para uma medicina que lhe satisfaz mais. Mas o desafio inicial, que eu elencaria talvez como principal, é essa desconstrução. É você trazer um médico de uma escola clássica, de uma medicina clássica, contemporânea e tradicional, para novas bases. Então, esse é um grande desafio. E fazer com que ele não se sinta nem perdido e nem pensando que tudo que ele estudou não serve para nada. Vai por água abaixo. Porque essa história, então, de não ter contato prévio, e daí entra outros problemas, né? Então, o desafio de você tentar trazer uma metodologia para esse ensino, porque a medicina tradicional, ela já vem, ela é mais cartesiana mesmo, ela é mais, digamos, hemisfério cerebral esquerdo, assim, ela é mais racional, ela tem começo, meio e fim. Quando você começa a falar de força vital, energia vital, é um ensino de uma medicina um pouco mais abstrata, né? Menos material. Então, isso também é um grande desafio. Você está ensinando e tentando conceituar conceitos mais abstratos de medicina. Isso não é fácil, não? E aí pode desanimar o estudante, né? Então, assim, bem comum. É difícil. A taxa de desistência de uma medicina convencional versus da medicina vitalista, obviamente a vitalista é muito maior. Sim. É super comum. Eu sou professor também na Escola de Homeopatia de Curitiba. E é muito comum você começar ali no início e haver desistência depois do primeiro módulo ou do segundo. Porque é muito diferente. Então, é comum o aluno não vingar nessa ideia. Isso também é um grande desafio. Sim. Bom, falando do que é o vitalismo, falando quais os desafios, então, que a gente tem do ensino de um tipo de medicina vitalista. O que você considera que é, assim, importante os ouvintes, quem está assistindo a gente, saber por que a gente está falando desses desafios, né? Então, quando a gente, inclusive, elenca, né? Quando eu e a Rê, a gente discute aqui as coisas que a gente vai tentar trazer no podcast, o ensino de uma medicina vitalista, ele entra como uma grande objeção a pessoas que, eventualmente, têm o intuito, estão afim, vou ver o que é, vou pensar em fazer. E esses desafios que a gente elencou, então, ausência de conhecimento prévio, esquemas didáticos que não são unânimes, que cada um ensina de um jeito, essa mudança total de conceitos é um grande fator de objeção. É algo que as pessoas deixam de fazer porque acreditam que vai ser complicado, que acreditam que nunca não vai entender, que acreditam que é muito abstrato. Então, o grande benefício, eu acho, para quem está nos ouvindo e para quem tem essa pulga atrás da orelha, o benefício é a gente hoje quebrar essa objeção. Mostrar que não é bem assim, que pode não ser assim. Então, para que essa ideia, para que esse conceito todo que a gente falou, não impeça quem está nos ouvindo de eventualmente entrar e se dispor a estudar isso. Seja no Kiron, seja em qualquer outra coisa. Seja começar um curso de acupuntura, seja começar Ayurveda, seja começar uma pós-graduação em homeopatia clássica. Então, que esses desafios que a gente falou até agora, a partir de hoje, não sejam mais objeção para ele. Então, acho que esse é o grande benefício que a gente quer trazer no episódio de hoje. Sim. E, bom, frente a todos esses desafios que você falou agora, né? Como lidar com eles? Como quebrar essas barreiras, né? Veja, quando eu me dispus a tentar organizar as coisas que eu vim estudando e criar essa metodologia, eu já tinha isso em mente. Então, eu já sabia que isso seria uma objeção. Então, eu posso falar por mim, né? Então, agora trazendo um pouco mais para a metodologia que eu desenvolvi e que eu me dispus a tentar divulgar e ensinar quem tiver afim de entrar numa medicina vitalista. Então, lá no método Kiron, o que a gente vai tentar fazer, primeiro, pode ser que não seja o melhor dos métodos do mundo, mas ele é um método. Então, acho que isso é uma vantagem. Sim. Tem coisas melhores, coisas piores, não sei. Isso vai depender de cada um. Mas é um método que tem um começo, um meio e um fim. É um método em que todo mundo vai sair de lá fazendo uma coisa, pelo menos, parecida. Isso desde da história, quando a gente vai estudar a história do vitalismo, história da homeopatia, a gente vai seguir as mesmas bases.
quando a gente entra no módulo sobre bases da homeopatia, então as bases da homeopatia que são necessárias para a gente exercer o método, estão estruturadas com começo, meio e fim, aí a gente passa para a tomada de caso. Não é cada um fazendo a sua tomada do jeito que quer. É óbvio que você vai colocar o seu tempero, o seu jeito de atender, que você já traz mesmo antes de estudar isso, mas lá a gente tem começo, meio, fim, tem um checklist. Organização, metodologia. E às vezes, e daí continua, né? Para prescrição tem uma metodologia, para análise do caso tem uma metodologia, para segmento tem uma analogia, uma metodologia. E às vezes, talvez, para algumas pessoas, isso leve a entender que, mas pô, vai ficar muito engessado e tal. E eu acho que pelo contrário. Eu acho que quando você se dispõe a entender metodologia com começo, meio e fim, aquilo te dá uma tranquilidade melhor para depois abstrair. Uma segurança de seguir Então, quando aquilo. você vai estudar música, você não sai improvisando um jazz louco. Primeiro você vai entender as escalas da música, você vai entender a teoria da música. Depois, quando você tiver a base feita, você improvisa. Você não vai improvisar no começo. Então, essa é uma das vantagens, assim, ou do como, né? Um dos aspectos do como o método se dispõe a combater esses desafios que a gente conversou. Né? Então, para o médico que está ouvindo a gente, que ainda tem aquela barreira do vitalismo, que não... Beleza, você vai conseguir, com essa estruturação, mostrar que existe base para tudo isso, né? Que isso está... Você organizou. Isso. Você organizou no seu método. Eu tentei organizar. Então essa é a tentativa. E outro aspecto é que o método, ele se dispõe, né? Ou ele propõe entrar numa fase de vida, de estudo da pessoa, diferente do início. Você não vai ensinar dessa maneira que eu estou falando o cara que está no início da faculdade. Ele precisa de um tipo de estudo diferente em cada fase da vida dele. Né? E aí quero mandar o meu abraço e minha homenagem para uma grande amiga que eu tenho, que é a doutora Mariana Dreschmer, que é lá da Federal, que é ginecologista, e a gente estava conversando sobre isso, até anotei aqui para falar sobre ela. Porque a gente entrou nessa discussão recentemente, no sentido de que a universidade, qual que é o papel da universidade hoje, frente a toda essa digitalização, cursos rápidos, e ela é uma defensora, e eu concordo com ela, do papel da universidade mesmo dentro da formação. Então, são degraus diferentes de conhecimento, né? Essa metodologia e essa ideia de quebrar a objeção dos desafios do ensino de uma medicina vitalista através desse método, desse jeito que eu propus, não se adequa ao cara que está começando. Sim. Se adequa a um momento de vida e de carreira e de ensino um pouco diferente. Talvez, pelo menos, de um médico que está ali saindo da faculdade, já terminou, ou já fez uma especialização. Então, a partir do momento que o médico saiu da faculdade e já aprendeu de outras formas, eu acho que ele está apto a poder aprender assim, e daí com as maneiras que eu busquei de quebrar essa objeção, que são os desafios. Claro. Não, a universidade também cumpre o seu papel social, de um ambiente em que você encontra outras pessoas que estão naquela mesma vibe que você está, de estudar, e dá uma dose de ânimo, né? O papel da academia, a gente até estava falando isso, né? Hoje em dia, do papel do mestrado, do doutorado, que, na minha opinião, tem um super papel, mas que vem numa metamorfose, assim, uma mudança de aspecto do que ele era e do que ele é hoje. Mas é óbvio que ele sempre vai ter o seu papel e sua importância dentro da questão acadêmica. Claro. Mas eu acho que para o método Kiron, depois de toda essa fase de universidade, de especialização, mestrado, enfim, que o médico entende que é o momento dele, que ele já parou para pensar no seu papel enquanto médico, se está satisfeito, é que é mais intimista, né? Então, eu saio de uma universidade ou de um mestrado e doutorado que a gente compartilha deste momento de conhecimento para você pensar em você como médico e como você vai atuar no seu canto, né? Você vai aprender na sua casa. Precisa de um perfil para isso, né? Eu acho que essas mudanças, inclusive, que a pandemia trouxe no sentido assim de você poder estudar online, você poder estudar sem alguém presencialmente e tal, ela veio muito ao encontro, não de encontro, mas ao encontro da gente resolver esses desafios. Sim. Então, ele nos deu outras formas de resolver essa dificuldade de falta de conhecimento, de vitalismo e tal. Porque hoje em dia,
querendo ou não, você não precisa mais se comprometer a estar lá numa pós-graduação presencial se você não quiser. Você pode tentar antes fazer um curso rápido ou online que você sinta aquele gostinho, veja se aquilo é para você. Sim. E depois seguir para outra linha ou para outra forma de estudar. Então acho que é esse novo momento, né, que a pandemia trouxe de mudanças diferentes em várias áreas. Eu acho que trouxe uma grande vantagem para o ensino da medicina, Sim. inclusive muito mais, eu acho que mais da vitalista, digamos, que é uma medicina diferente do que da tradicional. Faz mais sentido. Porque a tradicional caiu lá nas dificuldades que todo ensino, em todos os seus graus ali, teve, né? Sim. De você ter que ir lá pegar uma turma que estava aprendendo presencial e trazer para online. Tá? Então, teve toda essa dificuldade. E quando você estruturou, então, essas aulas do método, você, claro, pensou nisso para fazer aulas curtas, né? Serem vídeos curtos, quando forem vídeos gravados e não ao vivo. E pensando justamente no que... Quer dizer, quanto tempo o aluno precisa diário ou semanalmente para se dedicar ao método? O programa do método é um programa de 8 semanas, né? Atualmente esse programa está fechado, né? As vagas não estão disponíveis. Ela tem certos períodos do ano em que a gente abre para as turmas, então isso por enquanto não está aberto, mas no momento em que abre, os turnos são de 8 semanas. Então a ideia é que em 8 semanas a gente parta desse início, meio e fim, né? E é isso que você comenta das aulas curtas, que eu acho que também são características dessa nova era de ensino, assim, né? Ninguém hoje em dia mais tem paciência para ficar 1h30. Até tem, mas eu digo assim, é mais comum que o cara pegue uma aula de 1h30 e divida em 3 de meia hora ou em 6 de 15, né? E daí também isso veio um pouco ao encontro do meu jeito de dar, né, aula. Eu não consigo, assim, é uma coisa daí pessoal. Não, exige muito do professor também. O professor vai ficar 1h30, deve ter que editar não, mas tem vídeo cara de que 1h30. fica. Mas eu não consigo. Eu falei, eu vou fazer um vídeo de meia hora. Vou me enrolar pra fazer. Aí eu fui, falei. Quando eu olhei no relógio, tinha dado 14 minutos. Cheguei nem na metade. Sim. Então aí também é um pouco da minha personalidade. Mas acho que juntou o momento, a minha personalidade, também o jeito de dar, para tentar agilizar esse processo, né? E quebrar essa objeção também. E a ideia é diariamente o aluno assistir aulas. Então tem... Eu acho que outra vantagem não tem. Eu acho que ele pode fazer como ele quiser. Se ele quiser ver tudo de uma vez, é o famoso... Mas você dividiu para 8 semanas. O conteúdo vai estar dividido... Você vai liberando as aulas por semana. Por 8 semanas, né? Isso nas próximas turmas a gente ainda não decidiu, né? Como é que vai estar essa liberação, mas a princípio sim. A história, mas tem a história do coelho e da tartaruga lá, né? Então, pode ser coelho lá, né? A gente já falou desse coelho e tartaruga também. Que você pode ser coelho, pode ser tartaruga, que você não pode ser avestruz. Porque você vê o conhecimento, achou legal, mas põe a cabeça embaixo do buraco e não vê mais. Agora, se você quer ser coelho, entrou no curso e em um final de semana você zerou ele, beleza, né? Sim. Agora, se você quer ser tartaruga devagarinho, devagar e sempre, na história, na fábula, a tartaruga ganhou, né? Então, não tem problema, né? Eu sou uma consumidora de cursos online. Eu também. Sou um coelho convicto. Mas eu sofro de um problema que talvez você já tenha previsto isso e feito. Eu começo muito animada querendo assistir várias aulas curtas no começo. E aí depois eu abandono ou eu assisto uma aula, fico uma semana sem assistir e perco o fio da meada total, assim. Sim, é bem comum, né? Aí eu acho que dentro do método é um pouco mais difícil, assim, ou um mecanismo de defesa, digamos, para isso, é que querendo ou não, ele é um método que te ensina a atender, ou te ensina a manejar, a abordar teu paciente. Então, por mais que você faça isso, se você for até a metade e não continuar, você não vai conseguir atender seu paciente até o final, porque você foi até a aula de tomada de caso, beleza, mas como é que prescreve agora? Você vai conseguir. Se é um curso assim de conteúdo que você não precisa do começo, meio e fim para fazer, você vê o começo, vai usando aquilo e depois às vezes nem faz mais. Não é determinante, mas na tomada de caso, no método, é meio essencial. Senão você não vai conseguir fazer. Então ele meio que te obriga a ver até o final, né? Fiz a tomada de caso, peguei toda a linha, mas eu parei toda a linha do tempo do paciente, sei os nós, já tô aprendendo. Nossa, que orgulho. E aí depois, e agora? O que eu faço? E agora, como é que prescreve? Como que eu faço com o algoritmo? E agora, qual potência que eu escolho? E agora, qual doxa que é esse paciente? E agora, funcionou ou não funcionou a medicação que eu prescrevi? Né?
E você acha que exige muito estudo depois das aulas? Eu tenho essa curiosidade, porque tem cursos que você assiste ali, daí a cabeça começa a fervilhar, e daí depois eu tenho que estudar muita coisa. Você acha que o estudo vai mais na Exige prática? muito estudo. Eu poderia falar que não. Não, é fácil. Eu assustei agora, porque eu achei que você ia falar Relaxa, que você vai fazer esse método. No mês seguinte você está ganhando 20 mil e depois 40. Não, não é assim. eu achei que você ia falar, não precisa O estudar. método te propõe um caminho. Mas ele não é fácil. Não é simples. É um caminho estruturado. Tem começo, meio e fim. Mas ele não é simples. Ele é prazeroso no sentido de que eu sinto que as pessoas, elas estudam de maneira tranquila. Não é um peso para elas estudarem. Que elas se interessam, falam, ai, que legal, o que será que esse paciente tem? Ela vai estudar porque ela tá afim. Mas se você friamente ver quanto tempo que a pessoa estudou, ela vai estudar pra caramba. Mas o legal é que dá pra ir colocando em prática. Quer dizer, o estudo Não, vai tomando forma e te dando um resultado, né? Uma finalidade. Porque quando você precisa fazer 8 semanas pra depois colocar alguma coisa em prática... Aí quando a gente entra naquele esquema da quebra dos esquemas didáticos, não sei o quê. Tem um aspecto dentro do método, dentro da homeopatia como um todo, que é a matéria médica. Aquela que a gente falou que é estudar cada remédio em si. Como que é feito de maneira tradicional? Você tem aulas daquilo. Ah, tenho aula de tal remédio, vou estudar. Agora tenho aula de tal remédio, vou estudar. Beleza. Mas é um estudo frio, digamos assim. Você pega o livro, o site, sei lá, e lê. Dentro do método, o estudo da matéria médica dos remédios, ele é totalmente atrelado ao paciente que você atendeu. Você não estuda uma matéria médica que você não sabe de onde veio. Você vai estudar só os remédios que aquele paciente pode tomar. Então ele é um estudo muito mais vivo. Ele é um estudo estimulado pelo que você viu na prática. Isso também é uma das coisas que ajuda a gente nesse desafio de estudar uma medicina vitalista, assim, para que ela não seja tão fria. Para que ela seja mais prática, para que ela seja real e ela não seja tão teórica e tão abstrata da força vital do Hipócrates. Ela é real. Ó, esse paciente é tal e os remédios podem ser tal. Então vamos estudar matéria médica ou estudar remédio baseado no paciente e não friamente no que eu vou estudar hoje, um remédio depois do outro, numa sequência, em que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou que você vai esquecer. Sim. Ali no método você também vai esquecer, mas eu digo assim, é muito mais fácil você gravar, porque eu lembro da consulta da Rê, que ela tinha gastrite, vamos voltar para gastrite, e eu lembro que a gastrite dela piorava quando ela tomava leite, esse remédio que piora quando toma leite. Então a chance de você lembrar disso aqui é muito maior. Sim. Por quê? Porque gera emoção, né? Tem uma ligação, né? O sentimento que a pessoa provocou em você gerou uma emoção. Em você, médico. Sim. E essa emoção é o que grava. Se você for pensar nos momentos que você mais lembra da tua vida para trás, são só os momentos que geraram emoção. Você lembra do primeiro presente que você ganhou, tal, porque gerou emoção. Sim. Você lembra quando você caiu, bateu a boca no chão e quebrou, porque gerou emoção. Né? Então, isso é um aspecto legal do método, que eu acho que ajuda muito. Eu quero fazer um bolão aqui de um episódio que a gente não vá falar de gastro. É só um bolão. A gente tá no sexto episódio. Quase que a gente conseguiu. Eu dei uma forçadinha. Eu tô me segurando. Henrique, diante de tudo isso que a gente falou, de falar dos desafios, falar da importância de falar sobre os desafios, de como você está lidando com esses, já conhecendo esses desafios, como que você está lidando com isso ao propor o método Kiron. O que você diria pro médico? Por que um médico que se interessa por uma medicina baseada no vitalismo, numa medicina vitalícia, deveria começar esses estudos, essa virada de chave pelo método Kiron? Por quê? E não por uma pós de 2 anos e meio. E não por um mestrado, algo do tipo. Isso. Veja, eu sou professor também na pós-normal, então não é uma questão de melhor nem pior. Mas acho que são visões que o médico tem que se perguntar. Eu acho que tem espaço, obviamente, sempre vai ter. Para pós que eu fiz, para pós presencial, para pós. Até porque, por exemplo, um dos aspectos eu preciso tirar um título em homeopatia, por exemplo, que eu quero atender pelo convênio, que eu quero fazer um concurso. Você tem que fazer a pós tradicional. Tem uma certa carga horária necessária que a Associação Médica Homeopática
do Brasil, ela exige para você fazer prova de título, uma série de tempo de atendimento. Então, as questões burocráticas, se você almeja um título, isso vai te levar para uma pós-graduação tradicional, que existem ótimos, né? Sou suspeito para falar, mas a de Curitiba aqui é muito boa. Então, se você, por exemplo, putz, legal, mas não me dou bem ali com o computador, não gosto, prefiro fazer presencial, prefiro ir lá conhecer o professor, talvez o caminho da pós-presencial também seja melhor. Mas eu também enxergo que, eventualmente, não só a formação no método, mas outros cursos à distância ou online, eles podem ser uma porta de entrada para que você pense em fazer a pós tradicional depois. Estou pensando em fazer... cheguei aqui nesse vídeo, nesse podcast, porque, sei lá, eu estava pesquisando isso no Instagram, no Google, e eles escutam o que a gente está falando, então... Ele me sugeriu você e eu ouvi, numa dessa faz esse curso antes, que é mais rápido, mais direto, mais acessível, mais curto, e se você curtir a ideia, você pode. Então, eu acho que o método e esse tipo de formação que quebra essa objeção dos desafios que a gente falou no início, também está ligado, acho que também é uma porta de entrada para pós mais longa. Uma coisa não exclui a outra, né? Não exclui a outra, né? Acho que cada vez mais a própria pós tradicional ela vem usando elementos dessa digitalização. Obviamente tem cursos que utilizam aulas remotas e outras coisas. Então acho que tem papel para todo mundo e tem espaço para todos. Sim, se a pulguinha tá atrás da orelha, você médico, pensando, o que eu fiz com a minha profissão? Escolhi certo, não escolhi, não tô sendo útil pro meu paciente. Vou abrir uma franquia de sorvete porque eu cansei, eu vou viajar. Vou fazer outra especialização. Vou fazer... muitas vezes a gente já falou disso também. Às vezes a busca da insatisfação, o combate da insatisfação dá nisso, né? Vou me distanciar do meu paciente porque eu não quero mais. Ou vou tentar táticas de marketing louca. Como você falou, a solução está no problema. Essa é boa, né? Eu guardei isso pra minha vida. A solução está no problema. Se o seu problema Não foi você que criou isso, né? Não foi, né? Isso eu podia falar que sim. Nossa, achei maravilhoso. Se eventualmente, eu tô com dificuldade de conversar com o meu paciente, tá me incomodando, não aguento mais, tenho paciência. É aí que você tem que agir. Sobre esse aspecto, né? Não adianta você querer mudar. O aspecto que tá te incomodando é a solução. Então, aprimore ele, mude ele, né? Mas acho que é um conceito legal mesmo. Ótimo. Boa. Sendo assim, a gente termina esse episódio do podcast Kiron. Daqui a pouco você já vai ver aí nas redes sociais outros episódios e outros cortes. Redes sociais, Henrique, quais são? DR Henrique Meister, YouTube, Instagram, TikTok, YouTube. YouTube já falei. É isso. Boa. E queria agradecer ao André, que tá com a gente hoje. Não é o Lua. Lua foi procurar um gastro, brincadeira. Lua tirou férias da gente, do estúdio. O Andrezinho tá aqui com a gente. Obrigada, André. E, nosso podcast tem a participação aqui, claro, da Libélula Digital. Melhor. E Pacundê Studios. @Libélula _digital _. Somos uma libélula amarelinha. E @Pacundê Studios. Pacundê Podcast. Eu sempre marco nas nossas publicações. Se você quer fazer um podcast, se você é médico, se você tem uma empresa, procure a Libélula e o Pacundê. Já paguei. É que o pagamento é através desse última frase. Então eu vou falar 2 vezes. Se não, mentira. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até mais.